Trevor nasceu perto da fronteira Canadá-Estados Unidos, ou como ele se chama, a região da fronteira canadense da América. Em uma conversa com Franklin, ele afirma que cresceu em 5 estados, 2 países, 14 casas diferentes, 8 pais, 3 casas de cuidados, 2 unidades prisionais e uma bela flor chamada de mãe, e que ele tem servido por um tempo ao meu país e o seu país. Mesmo como uma criança, ele tinha um histórico de problemas de raiva e impulsos violentos que arruinaram suas tentativas de se encaixar na sociedade. Trevor também menciona que matou diversos animais e vagabundos, mesmo durante os primeiros anos de sua vida. Na sua infância, seu pai era abusivo em relação a ele, enquanto a sua mãe era arrogante e tratava como um ninguém, além de ambos serem muito ausentes, já que sua mãe era uma prostituta e seu pai um alcoólatra que vivia em bares. Uma vez, quando ele era criança, seu pai o abandonou em um shopping, que o Trevor depois incendiou alguns anos depois. Trevor também tinha um irmão chamado Ryan, que provavelmente foi morto pelo próprio Trevor. Quando jovem, Trevor saiu da escola, que é a possível razão para ele ter falta de conhecimentos básicos, como a localização da antiga Roma, que ele pensava ser uma parte da América. Mas existia uma coisa em que o Trevor era bom na escola: números. Ele é muito bom em matemática, mas isso não o impediu de ser expulso de várias escolas, além dele ter batido em vários alunos enquanto estava lá. Trevor, para tentar fazer algo que gosta, acabou entrando no exército para poder voar, já que era sua maior paixão. Ele era excelente nisso, mas ele precisava fazer um exame psicológico para ver se estava tudo normal. Só que ele não passou, então ele se mudou de volta à fronteira canadense. Lá, Trevor se tornou um andarilho e cometeu pequenos delitos ao longo da fronteira, com nenhum objetivo específico em mente. Ele admite a Lamar que ele nunca cometeu nenhum crime grave, até que ele conheceu Michael. Eles se conheceram enquanto escoltava a carga do outro lado da fronteira. Trevor se alegou que o dinheiro que ele recebia para o trabalho era bom, juntamente com o fato de que no momento em que ele não sabe o suficiente para verificar as referências. Enquanto esperava na pista para atender seus empregadores, Trevor não vê uma, mas 2 trilhas de poeira subindo a estrada, apesar do fato de que ele foi informado que haveria apenas uma pessoa que iria vê-lo. O segundo cara dirige até o portão e começa a gritar com Michael. Trevor chega perto dele e dispara uma arma de fogo que estava carregando no momento para matar o segundo homem. Ele e Michael despejaram o corpo em um lago após a aterragem do avião. Trevor afirmou que aqueles acontecimentos foram horríveis, pois o deixou nojento ao ponto que Trevor e Michael vomitou após o pouso do avião, e com o fedor do homem morto que era ainda dentro, maior e mais doentio. Após o incidente, Trevor e Michael criaram um relacionamento e uma parceria. Após um tempo, Trevor conheceu um amigo de Michael, Lester Crest, que ele se tornaria o cérebro dos golpes que Michael e Trevor fariam no futuro. Seu primeiro trabalho envolveu roubar um lugar que descontou cheques. No entanto, o funcionário acabou por ser alguém que conhecia Trevor, resultando em uma identificação positiva, que ele rendeu uma pena de 6 meses de prisão, dos quais cumpriu 4. Ao longo do tempo, Michael desenvolveu uma relação com uma stripper, Amanda, que criou algum atrito entre eles, devido à antipatia sincera de Amanda e de Trevor. Apesar disso, Trevor desenvolveu relações surpreendentemente amigáveis com os filhos que o casal teve depois de um ano de relacionamento. A filha se chamava Tracy e o filho James, ou Jimmy. Apesar de Jimmy ter muito medo de Trevor, ele gosta muito dele, até mais que Tracy. Michael, como um criminoso mais cuidadoso nos anos seguintes, como ele sabia que tinha muito a perder se ele foi morto ou preso. No entanto, isso irritou Trevor, que viu Michael como um molenga. Algum tempo depois, Trevor conheceu o futuro cúmplice, Brad. Ele e Michael ocasionalmente cometeram roubos juntos. Michael e Brad não gostaram um do outro. No entanto, Trevor foi bastante amigo de Brad. Em algum momento, Brad deu a Trevor a ideia de tirar Michael da jogada, mas Trevor se recusou, pois não aceitava traição. Michael, enquanto estava tomando uma cerveja em um bar, conheceu Dave Norton, um agente do FBI, mas ao invés de ambos se matarem, Michael e ele se tornaram amigos, pois ambos não eram um contra o outro. Dave queria crescer na agência e Michael sair da vida de crimes que estavam acabando com ele e sua família, então ambos fizeram um trato. Michael era um dos criminosos mais procurados do Canadá. Para dar certo à ideia de Dave, Michael deveria ir mais um único assalto. Lá ele iria até uma vila e levaria um tiro de mentira. Ele seria dado como morto e se mudaria para Los Santos, e teria seu sobrenome de Townley para De Santa, e começando a vida do zero.
Já Dave ficaria com a glória de ter matado Michael. Sem escolha, Michael aceita. Então, o assalto ao banco de Northampton começou. Michael e Trevor ao lado de Brad e de um motorista de fuga sem nome no Northampton. O assalto inicialmente funcionou relativamente bem, até Trevor matar um guarda de segurança. Isso fez o trio ter que lutar contra a polícia e mal conseguiram entrar na cidade rural de Ludendorff, onde o helicóptero estaria esperando por eles para a fuga, mas na realidade era lá onde Dave estava. No caminho, o motorista foi morto pela polícia e Michael foi forçado a assumir o volante, mas não conseguia atravessar os trilhos do trem a tempo, e seu carro de fuga foi acertado pelo trem destruído. Apesar de estar muito longe do helicóptero, Michael insistiu em continuar com o plano, e eles continuaram andando e procurando seu helicóptero. Em seguida, Brad leva um tiro que deveria acertar Trevor. Michael percebe que era Dave e leva seu tiro de mentira. Trevor se recusou a deixar seus amigos para trás e lutou contra a polícia até o Michael, cansado, disse a ele mesmo para salvar a si. E Trevor relutantemente fugiu. Após ter conseguido fugir da polícia por vários anos, Trevor fez uma nova vida para si mesmo na cidade rural de St. Andreas. Lá ele desenvolveu um vício de metanfetamina e fundou um pequeno império de negócios criminosos. Com seus recém-parceiros Ron, um teórico da conspiração paranoico, Wade, um andarilho inexperiente, e Chef, um cozinheiro de metanfetamina. O negócio foi nomeado de Trevor Phillips Enterprises, especializado em contrabando de armas e a fabricação e venda de metanfetamina. Durante o tempo de Trevor em St. Shores, ele filiou-se ao grupo com os Aztecas, os irmãos O'Neill e muitos membros do The Lost MC, incluindo o líder do clube, Johnny Kay. No entanto, a relação deles era particularmente tensa, devido à tendência de Trevor ocasionalmente ter relações sexuais com a namorada de Johnny, Ashley Butler. Trevor estava fazendo sexo com Ashley mais uma vez, quando ele ouve sobre um roubo de uma joalheria de Los Santos, e que um dos ladrões citou uma linha de filme que era um dos preferidos de Michael, durante seu tempo como parceiros. Trevor deduz que foi Michael que fez o roubo, e fica chocado sobre sua reaparição. E ele deixa seu trailer, onde Johnny aparece e começa a gritar novamente com Trevor e Ashley. Trevor se enfurece e espanca Johnny até a morte na frente de Ashley. Após isso, Trevor ao lado de Ron e Wade vão até a base dos The Lost MC e Trevor acaba com eles. Após o combate, Trevor pede a Wade para localizar Michael em Los Santos. Trevor continua a fazer negócios com outras organizações, incluindo os Triads, liderados por um traficante conhecido como Wei Chang, que quer um parceiro de negócios confiável para que ele pudesse expandir seu negócio em Blaine County. Chang envia seu filho para lá, juntamente com o tradutor. Eles encontram Ron, que lhes apresenta a Trevor. Ele tenta mostrar-lhes seu laboratório de metanfetamina, mas é forçado a esconder o tradutor e tal. Em um freezer, membros dos Aztecas estavam tentando matar Trevor por um problema anterior com a gangue que Trevor teve. Trevor, junto com o chefe, estavam no local, consegue matar todos os atacantes. No entanto, isso faz os dois chineses recusar o pedido de Trevor e faz os negócios, tentando agora com os irmãos O'Neill. Enfurecido depois de ouvir que os chineses decidiram trabalhar com os O'Neill, Trevor os ataca em sua casa, matando muitos O'Neills e queimando a fazenda. Trevor então rastreia Michael em sua casa e vai até lá imediatamente, onde Michael, Amanda, Jimmy e Fabian, instrutor de yoga da Amanda, estavam discutindo. Ao chegar lá, Trevor e Michael conversam e ele pergunta sobre a Tracy, onde Jimmy revela que ela está fazendo testes para o show de TV Fama ou Desgrama. Trevor e Michael então correm para o Maze Bank Arena, sabendo muito bem que Tracy iria humilhar-se, já que ela não sabe dançar, e o programa estava em rede nacional. Eles param a audiência no meio da dança de Tracy, onde ambos se estressam com os apresentadores Leslie, já que Tracy estava fazendo uma dança indecente, e Leslie se aproveita da situação. Eles tentam atacar Leslie, que foge de carro. Trevor e Michael perseguem Leslie ao Los Santos River, onde o carro de Leslie pifou. Trevor, então, com vingança, humilha a celebridade, fazendo tirar as calças e dançar sensualmente, enquanto Trevor registra seu celular. Após Trevor sair, ele declara que está de volta a Los Santos. Depois de saber que Floyd trabalha no porto de Los Santos, Trevor força Floyd a levá-lo junto de Wade.
as docas vestidos como trabalhadores, para ver se alguma coisa vale a pena roubar. Enquanto estava lá, Trevor descobre que uma força de segurança privada chamada Meriwether tem um navio cargueiro contendo carga secreta. Supondo que o objeto é muito valioso, Trevor planeja um assalto para roubar a carga de Meriwether para si mesmo, com a ajuda de Michael e um estagiário barato. Antes que pudessem ir para preparar o golpe, Trevor é contratado por um agente corrupto do FIB, Steve Haynes, para assistência na extração de um prisioneiro detido pelos IAA. Trevor auxilia voando o helicóptero de extração, que ele prontamente guarda para si depois de dação de pagamento. Trevor também conhece nessa missão Franklin. Após acabar com a missão, Trevor tenta se relacionar com Franklin, o ajudando em uma coisa de bandido junto com Lamar, onde ele virá amigo também. Trevor é trazido de volta para trabalhar para o FIB, mais uma vez, desta vez para interrogar uma pessoa que ele ajudou a resgatar mais cedo, o Sr. K. Trevor tortura e ganha as informações do Sr. K, enquanto Steve Haynes fazia as perguntas e as respostas. Ele transmitia para Michael e Dave Norton em busca de um alvo. Depois do trabalho feito, Trevor ajuda o Sr. K dirigindo para o aeroporto de Los Santos, dizendo-lhe para fugir, apesar do fato do Sr. K vive em Los Santos e ter uma família que vive lá também. Eventualmente, Trevor começa a colocar seu golpe em ação. Consegue roubar a carga-alvo com o esforço combinado de Michael e Franklin. No entanto, Lester chega a desanimar Trevor, tomando a carga, já que na verdade aquilo era uma super arma que pode destruir toda a cidade e que o governo não iria deixar mexer naquilo. Trevor se recusa a desistir, mas é forçado a quando Michael e Franklin concordam que não vale a pena manter devido ao seu perigo. Trevor forçado a sair sem conquistar nada no golpe e se enfurece. Trevor continua a fazer trabalhos com Michael, incluindo o assassinato do primo do chefe de um cartel mexicano, Martin Madrazo. No entanto, Trevor se apaixona pela mulher de Madrazo, Patrícia, e que Madrazo se recusa a pagar Trevor. Trevor a sequestra, forçando Michael e ele mesmo a se esconderem em Sandy Shores. Enquanto eles estavam lá, ele auxilia Michael e Franklin a roubarem um banco, que contém muito dinheiro extorquido pelo departamento de polícia Paleto Bay. Mas eles só roubaram o banco para pagar um helicóptero para o FIB, já que a agência não poderia prendê-los após as coisas que fizeram. Após isso, Trevor, Michael, Dave e Steve invadem um laboratório humano de pesquisa, e quando eles tentam roubar alguns produtos químicos de propriedade da IAA, eventualmente Michael paga Madrazo com o artefato que ele roubou, enquanto Trevor retorna Patrícia para o seu marido, mas com muita tristeza. Após o retorno de Trevor para Los Santos, ele encontra uma namorada de Floyd, Deborah, que voltou da viagem de negócios. Deborah rapidamente fica furiosa e aponta uma arma para Trevor, e até mesmo Floyd pega uma faca para se defender dos dois. Trevor então os mata violentamente e junto a Wade, ele se muda para o clube de strip Vanilla Unicorn. Então ele o toma. Ele mata o dono do clube, Leon. Já que Michael e Trevor voltam a Los Santos, Trevor vai até a casa de Michael. Lá eles têm uma pequena discussão, e então ele pergunta a ele sobre quem estava enterrado no caixão de Michael em Northampton. Trevor começa a correr até sua pose de pouso em Blaine County, e Michael, assustado, corre para o aeroporto, com medo de que Trevor tenha descoberto quem estava no caixão. Ambos chegam até o cemitério e Trevor desenterra o túmulo de Michael, encontrando o corpo de Brad enterrado lá. Então a tríade que Trevor tinha ferrado por matar os O'Neill havia acabado de entrar no cemitério e capturam Michael, acreditando ser o namorado de Trevor. Ao descobrir que ele não era o namorado de Trevor, os chineses tentam executá-lo, mas Franklin o salva. Após isso, David chama Michael para uma conversa e lá Steve Haynes aparece e rende os dois. Então, a IAA aparece e rende os quatro. Mas após isso, a Meriwether Security aparece e rende todos. E um tiroteio se inicia, e Trevor salva a todos. Ele diz a Michael que eles irão fazer o grande golpe, e que se desse certo, Trevor o deixaria em paz. Então, Michael, Franklin, Trevor e Lester armam um golpe e unem ao Depository, onde levariam 200 milhões em barras de ouro. Após isso, Franklin chama Trevor e Michael para ajudá-lo, pois eles estavam com um problema. Lamar foi capturado por balas e deixado em Paleto Bay como refém. Michael e Trevor o ajudam, mas discutem o tempo todo. Finalmente, após muito preparamento, os três, junto com Lester e uma grande equipe que os personagens conhecem durante a campanha, se reúnem e começam o grande golpe no Union Depository. Após concluído o golpe, Michael, Lester, Franklin e Trevor se reencontram na casa de Michael, onde ele e Trevor discutem de novo, o que enfurece Franklin e o faz voltar para casa.
Em casa, Franklin recebe uma campainha de Devin Weston, um homem de negócio para quem Franklin trabalhou, mas não recebeu o pagamento ainda. Trevor e Michael, antes de sequestrar Patricia, ajudaram Franklin com os negócios de Devin. Ele pede para ele apagar Michael. Franklin, no entanto, intervém, já que Steve Haynes e Dave Norton já haviam pedido para apagar Trevor, um pouco antes do grande golpe. Então é dada a escolher ao jogador de matar um dos dois ou salvar ambos, matando alguns inimigos de ambos os personagens e o próprio Devin Weston. Franklin liga para Lester e pede para ele ajudar. Lester então diz que Steve estava prestes a ser demitido pela confusão que havia causado com Dave e Michael, e Devin Weston detém uma parte das ações da Meriwether Security. E ambos queriam saber sobre o ouro do Union Depository. Então Franklin, Michael e Trevor vão até uma siderúrgica e Lester manda uma mensagem anônima a Devin para ir até lá. Após enfrentar os soldados da Meriwether, eles resolvem limpar as pontas soltas. Eles apagariam todos que ferraram com ele durante as suas jornadas. Stretch, Steve Haynes e os chineses que estavam tentando matar Michael. Após isso, Trevor captura Devin em sua mansão e o leva a um penhasco onde ele tem seu momento final. Os três empurram o carro onde Trevor deixou no porta-malas e Devin morre na queda. Os três decidem continuarem aquilo como amigos e o jogo acaba. Trevor é visto como um psicopata por muitos. Ele simplesmente age por impulso e nunca pensa em suas ações. Trevor, por ter um trauma muito grande, chega a descontar sua raiva em civis inocentes e matar eles sem remorso algum. Mas ele não é apenas uma pessoa ruim, afinal, ele é um grande amigo e companheiro, arriscando sua própria vida pelos seus melhores.